Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estamos falando sobre os últimos momentos de Jesus, narrado no livro de Marcos. Se trata da última semana, que corresponde ao capítulo 11 até o capítulo 16. Hoje vamos falar da negação de Pedro, que está lá no livro de Marcos 14, versículo 66. Que diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: eu também estava com Jesus, o Nazareno. Então, no vídeo passado, Jesus ele estava perante o Sinédrio, e ele não se defendeu, ele não falou palavra alguma, a não ser quando foi perguntado sobre quem é ele. Se ele de fato era o Messias, e aí ele responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E ao mesmo tempo em que ele estava sendo interrogado, Pedro estava próximo. E é interessante porque o autor aqui faz questão, né, de todos os evangelhos, de deixar claro que ao mesmo tempo que Jesus estava sendo interrogado por um sumo sacerdote, Pedro também estava sendo interrogado. Só que não é por uma pessoa que exercia qualquer poder. Primeiramente, quando Jesus ele é preso, antes de ele ser preso, na verdade, Jesus ele fala para os discípulos que eles iam se escandalizar nele e queriam ter vergonha dele. E aí um dos discípulos, que é justamente Pedro, diz que isso não iria acontecer. E aí Jesus dá a seguinte resposta: ainda hoje, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes. Ele falou: isso não vai acontecer de forma alguma. E prosseguindo o texto, você vai ver que a intenção dele era essa mesmo. Pedro realmente estava com essa intenção de entregar sua própria vida. Tanto que quando Jesus ele é preso, Pedro tira a espada para lutar. A narrativa deixa claro que havia uma multidão de pessoas contra 12 apóstolos. Só que Pedro se encheu de coragem, pega a espada e eu vou lutar, nem que eu morra, porque era claramente, poderia morrer. É claro que também havia uma certa expectativa de que acontecesse algum tipo de milagre, porque eles estavam com Jesus e Jesus já tinha feito vários milagres. Então Jesus poderia socorrer ele com algum tipo de milagre. Mas Jesus, ele quebra a expectativa de todos, quando ele diz: guarda a tua espada. Aquele que lança a mão da espada morrerá, e ele se entrega aos seus algozes. Tanto que ele se entrega, que quando ele fala, eu sou Jesus, todos caem. Naquela hora ele podia dar no pé, mas ele se entrega à vontade de Deus para fazer a vontade de Deus, sabendo que isso ia custar muito caro. E aqui, irmãos, é uma realidade. Quando você quer fazer a vontade de Deus, vai te custar caro. Né? E Pedro, vendo aquela situação, sendo frustrado na sua perspectiva, todos fogem. Inclusive Pedro. Só que Pedro, ele volta. Ninguém volta. Por que ninguém volta? Porque todo mundo sabia o que ia acontecer. Já tinha acontecido outras vezes esse tipo de coisa, né? De fazer julgamentos, e ele sabe o que é isso aí, ele sabe qual que é o fim disso aí, né? Ele sabe o que os fariseus, saduceus, essa galera, eles fazem. Então, eles sabendo que Jesus frustrou a expectativa, todo mundo fugiu, mas Pedro volta, talvez na expectativa que há de acontecer um milagre, e ele está voltando, ele está perto, ele vê Jesus sendo espancado, batendo em Jesus, e Jesus entra na casa de Anás. Pedro entra na casa de Caifás, que era onde Jesus iria ser levado sequentemente. Então, Pedro entra lá e fica lá no pátio, como está narrado aqui. Quando ele fica no pátio, vem uma criada, e o mais interessante aqui, nessa narrativa aqui, é que não havia nenhum perigo para os apóstolos. Porque quem eles queriam pegar era Jesus, e pegaram. Se eles quisessem, eles teriam pego os apóstolos. Mas não havia nenhum interesse nos apóstolos, ele queria Jesus. Então, Pedro aqui não estava sendo ameaçado de morte, aqui, pelo menos pela cúpula, aqueles que de fato iriam fazer o julgamento. Eles não estavam querendo saber dos apóstolos. E
ao mesmo tempo que Jesus está sendo julgado por Caifás, sumo sacerdote, uma grande autoridade, vem uma criada que não tem autoridade nenhuma e faz uma afirmação que deixa Pedro morrendo de medo. Ela diz o seguinte, ela fala, estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, então, ele estava lá se esquentando, ela olhou bem para ele, fixou o olhar, olhou bem para ele e ela diz, tu também estava com Jesus o Nazareno. Então, quando ela fala isso, você também estava com Jesus o Nazareno, ela primeiro está deixando claro que ela entende bem, aonde eles estavam aqui não tinha nenhum nazareno, pessoas que têm lugares que são conhecidos especificamente pela forma de falar. Por exemplo, uma vez eu estava no Piauí, e aí lá, tem muita gente que acompanha aqui do Piauí, um beijo para vocês, e na cidade de Porto Alegre do Piauí, as pessoas usavam muito uma palavra chamada infarento. Eu boiava nisso aí, né? Não sabia o que significava. Infarento quer dizer uma pessoa muito chata, muito entrona, uma pessoa desagradável, né? Com o passar do tempo você vai se acostumando, mas só que essa é uma palavra lá. Você não ouve essa palavra. Essa palavra é própria do lugar. Então qualquer pessoa que falasse infarento já saberia que era lá. Aqui em Brasília tem vários setores, né? Tem um setor chamado Cruzeiro. No Cruzeiro, na época do Carnaval, tem uma coisa chamada lá bate-bola, que não tem lugar nenhum no Brasil. Aliás, não tem lugar nenhum em Brasília. Na verdade, isso é um costume muito do Rio de Janeiro, que alguém lá do Rio de Janeiro trouxe, foi morar no Cruzeiro e com certeza levou essa cultura, esse tipo de cultura, que é quando está tendo carnaval, as pessoas colocam uma máscara e elas saem com uma bola de meia para poder bater nos outros. Por isso que é chamado de bate-bola. E aí quando as crianças vêm, né, as pessoas fantasiadas de monstro, de caveira, de vampiro, elas saem correndo e ficam chamando, bate-bola, aí ele vem e... Quer dizer, mas é algo típico apenas do Cruzeiro, não tem lugar nenhum isso aqui em Brasília. É só desse setor Cruzeiro. Então, são características próprias do lugar. Então, por isso que ela fala, eu sei que você é nazareno, porque você fala da mesma forma, você tem o mesmo tipo de linguajar, eu reconheço você. E aqui nesse local, à noite, não tem nenhum nazareno. Pedro entende que agora a vida dele está em perigo, porque ele sabe o que acontece quando eles pegam, né? Que é muita murro, soco, é um suplício terrível, até a morte. Mas ele negou dizendo, não conheço e nem compreendo o que diz. Então aqui nós vamos ver aqui uma narrativa aqui de um Pedro que vai negar Jesus, e a palavra de Deus deixa claro, no livro de 1 Coríntios, esqueci aqui o texto, que fala que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Às vezes a gente acha que, né, estamos tão firmes, e de fato, quando você cria raízes, você fica firme, mas isso não significa que você não possa cair. Eu estou aqui falando, pregando o amor de Deus, é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero falar do amor de Deus, que as pessoas compreendam as Escrituras. Esse sempre foi o meu ponto como homem de Deus, desde o dia que eu me converti, foi esse. E é o que eu quero fazer. Mas isso não significa que eu não possa cair. Daqui a um tempo, você vai ver eu gravando vídeos seculares. Eu creio que isso nunca vai acontecer porque eu estou me cuidando, só que eu tenho que ouvir essa palavra e entender que eu preciso continuar cuidando da minha vida para eu não cair, porque eu estou sujeito a cair. Homens muito mais usados, que têm muito mais conhecimento da palavra, já caíram. Então, eu tenho que vigiar para não cair. Assim eu digo para você da mesma forma. E aqui você vê a primeira negativa de Pedro. Ele vai ficando cada vez pior essas negativas. A primeira negativa ele fala assim, não, eu não sou discípulo de Jesus e nem sei do que você está falando, eu desconheço. Muitas vezes, quando a gente está prestes a negar Jesus, a primeira coisa que a gente faz é fingir que desconhece certas partes das Escrituras. Teve uma pessoa que me pediu um conselho, não vou falar aqui qual é a pergunta que a pessoa fez, porque isso iria denunciá-la. E ela participa do meu meio. Mas ela fez uma pergunta e eu vou dar a resposta que eu dei para ela. A resposta foi, eu falei assim, ó, olha aqui no G1 estava uma reportagem de uma mulher que estava muito decepcionada com os seus relacionamentos. E ela pega e fala assim, não, agora
eu vou curtir, eu não quero nada sério com ninguém, eu vou curtir. Eu falei, ó, tá vendo isso aqui? Esse tipo de atitude aqui não está dentro do cristianismo. No cristianismo não existe isso. O cristianismo não te dá essa opção. Seria bom se desse. A gente é carnal, a gente adoraria ter essa opção de, já que eu estou frustrado com meus relacionamentos, então agora eu vou, sabe, aproveitar, namorar. Mas as escrituras não dão espaço para isso. Então não finja que você não sabe o que está escrito. A gente sabe que quando você vai entrar num relacionamento, você tem que estar disposto a casar. Não estou dizendo que vai casar, mas essa tem que ser sua disposição, tanto sua quanto da pessoa que estão enamorando. Não cabe aqui, não, eu não tenho intenção de casar, mas eu estou sozinho, né? Não quero ficar só, então deixa eu dar uma namoradinha. Não existe isso no cristianismo. Então, foi o que eu falei para ele. Então essa sua pergunta não tem o menor nexo, e você sabe disso, você sabe que não tem nexo isso aí. Porque você sendo cristão, você sabe que relacionamento é coisa séria e ponto final. Desde o seu namoro até o casamento é algo muito sério. E não existe essa opção de eu vou aproveitar a vida, sabe? Porque se você está se relacionando com uma pessoa que você não pretende casar, então logo você está mexendo naquilo que é dos outros. Não é teu. Ela está predestinada para outra, e aí você está bulindo naquilo que não é seu, já que você não está com essa intenção. Então, essa foi a minha resposta para ele. Porque quando a gente está prestes a negar Jesus, a gente finge que não entende certas coisas. A gente tenta mascarar algumas passagens. Você sabe como cristão que você tem que preservar seu caráter, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso requer muitas diretrizes a respeito de caráter. E eles são inegociáveis, não tem como você falar assim, não, eu vou dar um jeitinho brasileiro, né, como muitos falam. Isso não existe no cristianismo. O cristianismo é sim, sim, não, não. Então, aqui sutilmente ele nega Jesus. Ele nega, não, eu desconheço, né? Eu não sei de quem você está falando, não sei de quem se trata. Tu também estava com Jesus o Nazareno, mas ele negou dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpadre. Alpadre, na verdade, é o começo da casa, né? As pessoas usam tanto para entrar, como usa para sair. É porque ele percebeu que descobriram quem é ele, e ele falou assim, deixa eu sair de fininho, né? Deixa eu sair sem ninguém perceber. E aí ele está indo embora e o galo canta. Primeira vez. E a criada o vendo, tornou a dizer aos circunstantes. Então, presta atenção. Ele ouviu isso, bateu medo, né? E fui descoberto. E ele pega e está indo embora. Só que quando ele está indo embora, outra criada vê ele, olha para ele e fala, porque assim, tá ali a porta, né? Ele está aqui entre as pessoas. A porta está ali. Ele vê que foi descoberto, ele se levanta e vai para a porta. Só que tem uma pessoa que está entrando. Quando a pessoa entra, olha para ele e reconhece ele. Essa pessoa que está entrando, ela fala para os que estão aqui. Né? Ela fala para os que estão aqui, é o que ela diz. E a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes. Perdão. E a criada vendo, o tornou a dizer aos circunstantes. Este é um deles. Então, ela falou assim, ó, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo esse que está saindo aqui? É um deles. E aí o que Pedro vai dizer? Pedro diz, mas outra vez o negou. Outra vez ele diz, eu não o conheço. Quando está tratando da mesma história no livro de Mateus, ele fala assim, ele nega e jura. Ele jura, eu juro por Deus, não conheço esse homem. Não sei de quem se trata. Então aqui você vê aumentando o problema, porque ele sai, ela o reconhece, diz que é ele e ele nega perante todos. Pedro, ele estava com Jesus quando Jesus disse assim, que aquele que me negar diante do Pai, está lá em Mateus 10, 33. Mateus 10, 33. Pedro estava lá quando Jesus falou isso. Jesus falou assim, aquele que me negar diante de Deus, diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então lá estava Pedro. Além de negar, ele ainda negou diante de todo mundo, ou seja, ele aumentou a coisa. Já viu que quando as pessoas elas servem a Deus, andam com Deus, mas quando elas se desviam, ela faz pior que o ímpio. Né? Tem crente que faz coisa pior que o incrédulo, que até os incrédulos falam, meu Deus, né?
E aqui estamos vendo Pedro que, ao negar pela segunda vez, ele piora mais ainda a sua situação. Porque além de negar, ele nega diante de todo mundo. E aí vem a terceira. Mas ele outra vez o negou. Pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque és galileu. Então, isso aconteceu, provavelmente ele falou: eu não conheço, gente. E falou para todo mundo: gente, eu não sei, eu juro por Deus que eu não sei quem é essa pessoa. Provavelmente todo mundo murchou, acabou o papo, e ele, percebendo que ele conseguiu convencer todo mundo de que ele de fato não conhecia Jesus, então agora ele resolve tomar um cafezinho. Porque ele estava fugindo, porque, nossa, me descobriram. Mas uma vez que ele jurou e ele percebeu que todo mundo ficou tranquilo em relação a ele, então logo falou: olha, não vou ser descoberto, vou ficar aqui, vou ver o que vai acontecer com Jesus. Ele vai tomar seu café, provavelmente, e ele começa a conversar, normalmente. Não foi descoberto, está tranquilo, e conversa, bate papo. Só que alguns, que aqui já não é mais um que vai acusar, são algumas pessoas, começam a perceber a forma de ele falar. E aí eles falam assim: ó, tu és discípulo de Jesus, porque tu és galileu. Por que eles falam isso, que tu és galileu? Por causa do sotaque, a forma que ele estava falando, o trejeito dele denunciava quem ele era. E o problema, até aí tudo bem, até aí não dá para denunciar que de fato você é discípulo de Jesus. Mas qual é o problema? É porque você, sendo galileu, você está aqui. Não há nenhum motivo para você estar aqui. Se você está aqui, é porque você é discípulo dele. Isso é que o denunciou. É por ele estar lá. Tanto que os discípulos, quando fogem, quando Jesus é preso, ninguém volta. Mas Pedro vem voltando sorrateiramente. E aí eles falam, e aí que vem a pior coisa. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro. Disseram porque não se tratava de uma pessoa, agora eram algumas pessoas que estavam comentando com Pedro. Verdadeiramente és um deles, porque tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. O que é praguejar, irmão? Praguejar é amaldiçoar. Aqui não está sendo específico, mas está claro no contexto que ele começou a amaldiçoar Jesus. Ele provavelmente disse: eu não conheço esse homem, maldito seja esse Jesus, eu não sei quem ele é. E começou a praguejar, a amaldiçoar Jesus, ou amaldiçoar a si próprio, ou amaldiçoar todos que estavam lá. Malditos, eu já falei que eu não sei quem é Jesus e tal. Você vê que situação, que degradação. Ele estava fazendo pior que os ímpios. A maneira dele, porque a Bíblia fala que quando um demônio sai de um lugar, ele depois quer voltar. E ele vendo que está tudo arrumadinho e ornamentado, ele traz mais 7 piores. E aquele estado daquele homem passa a ser pior do que o primeiro, porque agora não são mais um demônio, mais 8, porque 7 mais 1 dá 8. Então o estado dele é pior. Então, e você vê isso, pessoas que elas se convertem, e de repente quando elas se desviam, elas fazem as piores loucuras, elas têm os piores procedimentos, quando elas se denigram da pior forma, e envergonha o nome do Altíssimo da pior maneira. E aqui ele está fazendo algo repugnante, está amaldiçoando todo mundo. E aí ele diz: não conheço esse homem, quem falais? E logo cantou o galo pela segunda vez. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disse: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E no livro de Mateus fala que quando ele está praguejando, gente, maldito seja esse Jesus e tal, e o galo canta, Jesus está entrando para ser interrogado lá por Caifás. Ele está entrando na casa de Caifás para prosseguir o julgamento. Então ele estava na casa de Anás e agora ele entra na casa de Caifás, que era onde Pedro estava, e na hora que ele está xingando, praguejando, o galo canta e Jesus entra. Quando Jesus entra, Jesus olha bem nos olhos de Pedro. E aí a Bíblia fala que ele se lembra e chora amargamente. Lá no livro de Mateus fala isso. E aqui você vê que triste, né, irmão? Que triste. Mas eu quero encerrar aqui o vídeo dizendo que quando o galo canta, ele põe fim a toda palavras de praguejar, de maldição. O galo põe fim a isso. O galo põe fim à traição. O galo põe fim a toda essa sequência. Porque agora ele vai se arrepender. Eu quero entender que Deus colocou aqui nesse vídeo
porque o galo está cantando pela segunda vez. Ele está pondo fim a essas traições, está pondo fim a esse momento tenebroso e te dando a oportunidade de você cair em si e se arrepender amargamente. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, hoje você pode cair em si, se lembrar, entender, perceber o quanto que o seu caminho está desvirtuado e se voltar para Deus, se arrependendo e permitindo que o sol raie para você, assim como Cristo fez na vida de Pedro. Foi um momento terrível, mas pôs fim àquilo. Há um fim. Você pode ter um novo recomeço, se você assim quiser. Pedro, ele vai ter um recomeço, porque ele se arrepende amargamente, ele se arrepende de ter traído, se arrepende de ter falado, se arrepende de todo o procedimento dele. Eu quero entender também que você pode se arrepender e começar de novo. Ter um novo entendimento com Cristo, andar com Cristo. Se arrependa. A Bíblia fala que o Evangelho é a boa notícia, que o reino do céu chegou até a vós. Arrependei-vos. E eu quero dizer isso. Se arrependa do seu mau procedimento. Deixa o cristianismo lavar o teu coração, entendendo que é uma coisa séria. Leva a sério o cristianismo e se converta em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.